Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Nordestinos pelo Mundo, o número 102, é isso aí. Estamos no número 102. Mais uma vez eu queria agradecer todo mundo que assistiu o nosso episódio especial, 100 do Braulio Bessa, que foi um sucesso, está sendo o 101 com a Maquem e agora o nosso 102, que antes de eu apresentar a nossa convidada, aquele ritual de sempre, eu queria agradecer a todo mundo que está no Apoia-se. Muito obrigado a todo mundo que está no Apoia-se. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores oficiais, mensalistas aqui. Sicredi, eu quero agradecer ao Mercadinho São Luís, a Donkey Head na Aldeota e na Maraponga e a nossa nova patrocinadora Victa. Seja bem-vinda ao time de patrocinadores dos Nordestinos pelo Mundo, viu? Muito obrigado. E ao Estúdio Vai Pra Marte, que é esse estúdio que vocês assistem aqui. Você pode gravar nele, você pode gravar com a equipe dos Nordestinos. Basta apontar para o QR Code de todos os patrocinadores que vão passar ao longo do episódio. Aproveitando isso, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas também dizer que ao longo deste programa vai ter um QR Code especial do Sangue Nosso. Você vai poder ajudar, você vai poder apoiar essa iniciativa maravilhosa da nossa convidada de hoje, que é a Larissa. Seja muito bem-vinda. Bate aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Estou, assim, muito feliz. Assim, eu também estou muito feliz. É uma alegria enorme estar aqui contigo. E antes de eu falar, né, já que você falou meu nome é Larissa, eu vou fazer minha autodescrição. Por favor. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu estou usando tranças boxeadoras. Estou com um batom vermelho, com um blazer preto, uma camiseta branca. E estou nesse estúdio aqui, que no meu fundo tem uma janela. Tem uma janela com uma persiana. Uma persiana. Uma planta verde. Uma planta verde. É isso. Então, é isso. Está feito, né? Está feito. Muito obrigado por você ter vindo. É o que eu disse, né? É muito importante a gente falar sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas antes, eu queria acentuar mais uma vez. Ao longo deste episódio, ao lado dos nossos patrocinadores, vai ter um QR Code especial do Sangue Nosso para você poder fazer a sua doação, tá bom? Vocês vão entender o que é o Sangue Nosso ao longo do programa, mas se bater no seu coração, ajudar, por favor, contribua. E esse QR Code, ele é eterno. Então, se você estiver assistindo esse programa 2 anos depois que ele foi ao ar, você ainda assim pode ajudar com o mesmo QR Code, tá bom? Tamo junto. Larissa, eu quero que você se apresente para o público. Antes de eu apresentar você, antes de eu falar das coisas que você... O que eu acho, eu quero que você fale, olhe para a câmera da verdade ali e fala quem é você, de onde você veio, o que é o Sangue Nosso. Por favor. Eu sou a Larissa, né? Eu sou publicitária, amo minha profissão, assim, trabalho atualmente com marketing de moda. Atualmente não, mais de 15 anos. Atualmente há 15 anos. Isso, mas é algo que eu amo trabalhar com moda. Não sou formada em moda, mas amo o que eu faço. Sou a idealizadora da comunidade Sangue Nosso. Vocês que estão nos assistindo, já vai lá, @Sangue Nosso, né, para seguir. Assistindo e ouvindo, a galera do Spotify. Isso. E adoro praia, sou de Fortaleza, sou de uma família cheia de amor, uma família acolhedora. Acima de tudo, também sou neta do Raimundinho do Misto. Depois vocês pesquisem na internet. Raimundinho do Misto. Isso, é um nordestino que fez o trajeto Limoeiro-Mossoró durante muitos anos, num carro que é um misto. Então, tenho muito orgulho de ser dessa família do interior do Ceará, de Limoeiro do Norte, uma família tanto da minha mãe quanto do meu pai. Nossa. São famílias de Limoeiro. E adoro o que eu faço, sou mega feliz. Sou mãe de um anjo, de um neném que mora no céu. Tenho 2 filhas pets, a Jujuba e a Estrela. Tenho 2 afilhados. Tenho uma irmã incrível, pais incríveis, amigos e amigas e amigos incríveis. Lindo. Sou feliz assim mesmo, gente. Sou uma pessoa assim que acordo feliz. Eu acho que uma das coisas mais legais de eu falar para você. Quem é a Larissa? A Larissa é a pessoa que acorda de manhã e fala, cara, acordei feliz, acordei de bom humor. Que mesmo bom. Que o dia tenha sido difícil, o dia anterior. Que bom. E, no momento hoje, já que a gente vai falar disso, eu estou menstruada. Ah, muito bem. E por que é isso? Porque a gente vai hoje falar sobre menstruação muito.
né? Vamos falar muito, vamos desmistificar um monte de coisa. E começando, antes da gente entrar, eu ainda quero conhecer só mais um pouquinho de você, pode ser? Claro. Você sempre sonhou em ser publicitária? É uma coisa que aconteceu? Porque você falou, trabalho com moda recentemente há 15 anos, né? Mas você, publicitária. Sim. Sempre quis ser? Ou foi uma coisa... Como é que foi isso? Na verdade, eu acho que... Não tem aqueles testes de aptidões que a gente faz quando a gente é adolescente? Você já fez? Fiz. Eu nunca fiz isso. Eu já fiz. Você devia fazer. Eu fiquei curioso, né? Você devia fazer. Eu fiz e deu que eu ia ser publicitária. Assim, né? Tudo mais. Mas desde pequenininha eu queria ser médica. Médica? Sempre quis ser médica. Todo mundo... Eu lembro que eu era criança. Larissa, você vai fazer o quê? Ser médica, vou ser médica. Eu fiz vestibular de medicina. No primeiro ano não passei, né? E no segundo ano eu fiquei nos classificáveis. Mas eu não fui atrás, porque, enfim... Não era tão ruim eu estava minha localização, mas eu não fui atrás. Uhum. Acho que ainda dá tempo de ser médica. Por que não? Por que não? Exatamente. Eu acho que eu gosto. Mas é um desejo que você quer, realmente, ser médica ainda? Não sei, assim, é algo que ainda está dentro de mim. Quem sabe, né? Ser uma ginecologista. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Com o Cuida. que falaremos hoje, né? Exatamente. Quem sabe, assim, entender mais de menstruação. Então, não sei. Sim. Mas, assim, e a publicidade chegou... Porque eu tinha um namorado que eu estudava para medicina e ele estudava publicidade. E aí, como que aconteceu? Eu fiz vestibular para medicina. Eu falei, vamos fazer vestibular para publicidade. Se você gostar, combina tanto contigo. E tá bom. Você sempre foi aquela pessoa que fala muito. E aí todo mundo pensa que o publicitário fala muito. Nem tanto, depende. Né? O cargo que você é. Quando eu trabalhei em agência, eu era atendimento. Então tem que falar. Tem que falar. E aí eu fiz vestibular, passei. E no primeiro ano da faculdade, eu estudava para medicina e fazia publicidade. E aí eu fiquei nos classificáveis, mas não fui atrás e continuei. Você se formou em publicidade? Eu me formei em publicidade. Sou publicitária. Pode crer, pode crer. Pronto, eu quero saber de você o seguinte. Eu quero falar da Sangue Nosso, certo? Da Sangue Nosso, do Sangue Nosso... Da comunidade Sangue da Nosso. Comunidade, então da comunidade da Sangue Nosso. Sangue Nosso. Ela surgiu em 2020... 20, né? 2020. Isso, 2020. No ano do caos mesmo, da humanidade, no meio da pandemia. E talvez o ano mais difícil da humanidade, né? Dessa geração. Uhum. O que foi que deu o start para você criar a comunidade? Qual foi o evento? Qual foi o dia, né? Deve ter tido um... Por favor, me explica, conta pra gente. Antes de tudo, por que é comunidade? Uhum. Né? Eu acho que é legal a gente falar para todo mundo que tá assistindo, que está escutando a gente. Porque eu gosto de falar que é de todo mundo, é de comum. Todo mundo pode fazer parte e é interessante que todo mundo saiba o que é o sangue nosso, o que é o sangue, o que é a menstruação, o que são os absorventes, enfim, Sim. Isso que permeia. Mas vamos voltar para a nossa pergunta. Em novembro de 2020, surgiu o Sangue Nosso, mas um tempo antes disso, eu comecei a servir. Quando eu falo servir, é ajudar um outro projeto social, é a Fundação Maria de Nazaré, da Dona Iracema. Um beijo, Dona Iracema, uma pessoa muito querida. Uhum. E a gente distribuía quentinhas. Eles fazem essa distribuição toda quinta-feira na Praça do Ferreira há mais de 20 anos. Sim. E aí, por acaso, eu fui lá conhecer a fundação. A gente precisa de alguém que distribua, porque está na pandemia, ninguém pode ir. A gente começou a ir. E aí, toda quinta-feira eu estava lá e eu comecei a ver a quantidade de pessoas que se encontravam na rua. Pode crer. E eu falava, gente... Aí, assim, Léo, sendo muito sincera, a primeira coisa que eu pensava era no banheiro. Gente, o banheiro. Como que a pessoa vai no banheiro? Como é que ela resolve isso? Né? Banheiro. Xixi. À noite, quero fazer xixi. Eu tô lá na minha casa, no privilégio da minha caminha quente, quero fazer xixi, acendo a luz do meu banheiro, faço xixi e volto. Ok. Mas quem tá na rua? Não tem banheiro. Verdade. E aí comecei a pensar na menstruação. E quem está menstruada? As pessoas que menstruam. Como que troca o absorvente? E tem absorvente? Não tem. Só que antes de 2020, eu assisti o documentário Absorvendo o Tabu, em 2018. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Onde é que tá? No Netflix. Tem no Netflix? Tem no Netflix. Assistam Absorvendo o Tabu, que o que é? É um documentário que conta a história de como é a menstruação na zona rural da Índia. Longe pra caramba. Não se fala a palavra menstruação lá. Não se fala? Não.
As meninas, as pessoas que menstruam ficam fora de casa quando estão menstruadas. Tem uma varandinha, elas ficam lá. Elas não podem ficar dentro de casa porque elas estão impuras, elas estão sujas. Vale. Então é isso. E aí o que é o documentário? É mostrando como é que eles estão tentando desmistificar isso, entregar absorventes que elas mesmas produzem, que elas mesmas vendem. Então esse documentário, em 2018, me impactou. Conversei com umas amigas e falei, gente, caramba, como que deve ser estar menstruada e não ter um absorvente? Como faz? Mas aquilo ficou guardadinho. Em 2020, vendo as pessoas, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer a minha parte. E a pandemia já estava... Já estava muito, muito. A pandemia estava no auge. E cada vez que eu ia na Praça do Ferreira, mais pessoas se encontravam em situação de rua. Estava tudo muito cruel. A palavra é essa, cruel. Pesado, cruel, né? Estava cruel. E a fila aumentava. E as pessoas queriam conversar, as pessoas queriam falar, as pessoas queriam ser abraçadas. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou começar a distribuir absorvente. Larissa, e essa questão de doação, de servir? Eu tive a sorte de ter pais que me criaram assim. Por isso que eu disse que eu venho de uma família de muito amor. Fico até emocionada. Quando eu tinha 12, 13 anos, a gente foi criado muito dentro da igreja, né? Da Igreja da Paz. Católica. Católica. É uma igreja que fica atrás do Shopping Avenida. Sim. Então, com 12, 13 anos, meus pais levavam a gente para distribuir sopa junto com as pessoas. Já era uma coisa que vinha de família, né? Já é uma coisa assim, meus pais faziam esse serviço na igreja e mesmo sem da noite eles levavam. Eu e a minha irmã, vocês têm que... Não é que vocês são obrigadas, mas assim, para a gente ver a realidade, aprender a servir, a doação. E eu sempre falo que não é caridade. A caridade eu pego aqui, toma isso aqui. Não. A gente tem que aprender a servir. A gente está aqui no mundo para servir, para ajudar, para doar. E eu falei, então eu quero doar absorvente. E pronto. Eu lembro que os primeiros pacotinhos iam 5 absorventes. Era um pacotinho pequenininho e eu entregava na fila para as pessoas que menstruam. E no Natal de 2020, foi aí o grande boom que a gente entregou, um kit maior e mais kits. Eu lembro que na época foram 60 kits, que a Leandra, da Lelis Brechó, entrou junto, falou, eu quero ajudar, e a gente distribuiu. E aquilo foi... Eu falei, eu não posso parar de fazer isso. Verdade. E aí foi incrível, e tudo começou. Aí, pronto. Mas ainda não tinha um nome. Já tinha um nome. Você, quando começou a fazer isso, você já criou? Já. Quando eu falei, eu quero fazer, eu falei, vai ser Sangue Nosso. Já botou logo um brand, né? Uma marca? Já. Eu falei, e é um coração, porque é de amor, tem que ser um coração, nunca vai mudar de ser coração. E por que o sangue? Até eu falo que é meio que um grito de guerra. O sangue é nosso, porque é nosso. Mesmo que você, Léo, não seja uma pessoa que menstrua, você convive. O tempo inteiro. Você nasceu de uma pessoa que menstrua, Léo. Total. O mundo inteiro está aqui porque alguém parou de menstruar. E essa pessoa ficou grávida e ficou um neném 9 meses na barriga. E depois que o neném nasceu, ela voltou a menstruar. Fato. Simples. É sobre isso. Agora, nesse exato momento, estão surgindo novas pessoas que menstruam. E outras pessoas estão parando de menstruar. Então, é algo mega natural. Quando eu falo que é mega, porque é para a pessoa entender que é isso. Eu estou menstruada agora, acho que menstruação acaba daqui a 2, 3 dias. Quem vai escutar na segunda, que você falou, vai nos assistir na segunda, eu já não vou estar mesmo menstruada. Exato. E aí, às vezes, as pessoas se chocam, mas ela está falando de menstruação. Sim, é algo natural do meu corpo. E que deve ser mais natural falar sobre isso. Exatamente. Né? Até porque, vamos falar sobre a mulher em si, antes de falar a mulher em si, é muito interessante, você falou uma coisa, para pessoas que menstruam. E nisso engloba homens trans. Isso, homens trans. Porque homens trans menstruam. Isso, homens trans menstruam. Então é altamente para inclusão mesmo. Exatamente. Tudo, né? E não é para questionar. Por que vocês não falam as meninas, as mulheres? Não, porque são pessoas que menstruam. É, muito interessante isso. E a gente tem que incluir os homens trans, que é algo que ainda é mais difícil ainda para eles, porque é
É difícil para quem está em situação de vulnerabilidade conseguir esse absorvente. As pessoas entenderem que aquela pessoa menstruou ainda. Justo. Aquele entendimento. Então, tem que ter muito acolhimento. Total. E muito amor. É muito importante isso. O que você faz é muito importante. Porque, às vezes, o homem trans, talvez para falar de menstruação, é mais tabu ainda, né? É mais difícil ainda. E as pessoas entenderem que não é porque ele escolheu fazer essa transição, assim, interno e os hormônios, é uma mudança que vai acontecendo aos poucos. Justo. Né? Ali, aquela pessoa menstrua ainda, ela precisa usar o absorvente, ela pode escolher usar. Eu vejo que já tem algumas marcas que estão desenvolvendo cuecas absorventes. Olha que legal. Assim, né, para os homens trans se sentirem mais à vontade. Já tem marca fazendo isso? Não, eles estão querendo desenvolver, porque a gente já tem a calcinha absorvente. Sim. Calcinha absorvente já tem várias marcas e tudo mais, é bem legal. Ela é uma calcinha descartável? Não, é uma calcinha que você pode usar até 3 anos. Desculpa a ignorância, estou perguntando não, porque... Mas não é ignorância. É para saber mesmo. Exatamente. Por isso que eu acho que esse local que você me colocou aqui, Léo, é tão importante, é tão valioso, porque muitas pessoas vão nos assistir, nos escutar e falar, gente, ela está falando que existe calcinha absorvente. Porque eu não ontem... sabia. Exatamente. E não é ignorância sua. É só porque... Eu ainda não tive contato com essa informação. Exatamente. E tá tudo bem. Nada tem que ser imposto. Você tinha que saber, Léo. Não. Você está sabendo agora e aí você vai... Vixe, eu vi naquela marca tem calcinha absorvente. Isso que você está falando é muito importante, Leide, porque eu quero que os nordestinos... Eu falei sobre isso com a Maquem, né? Eu quero que os noticiários sejam um lugar que a gente possa passar informação. Sem o medo de eu já deveria saber disso, entendeu? Eu quero que esse espaço, essa comunidade, possa ser o primeiro contato com uma informação nova, entendeu? Mas isso é lindo. Isso é que brilha no sentido que você está dando espaço para falar assim, Léo, não tem só calcinha absorvente. Tem um coletor menstrual, tem um absorvente higiênico, tem um absorvente de pano, tem um absorvente interno, que assim faz parte do meu natural do dia a dia, mas que nem todas as pessoas que menstruam sabem. Ontem mesmo, no meu trabalho, eu estava comentando algo, Larissa, eu nunca ouvi falar, eu nunca vi. Por quê? Porque é um item caro ainda. Né? A calcinha absorvente é um item caro. Porque ela é uma calcinha, ela é absorvente, mas você fica fazendo a troca, né? Você pode usar ela durante um período e você pode usar ela durante 3 anos. Depois você tem que descartar no aterro sanitário. Entendi. Mas, assim, é uma economia financeira e é uma ajuda para o planeta incrível. Mas nem todo mundo tem acesso. Pois é, eu não sabia disso, né? Porque é um item caro, sabe? É caro ainda. A gente tem poucas marcas, enfim. É algo que também eu espero que seja mais desenvolvido. E uma coisa que você falou, que você estava falando, é pessoas que menstruam, né? Vamos falar de pessoas que menstruam. Existe As pessoas que menstruam apanham muito, às vezes, com coisas que deveriam ter mais empatia, né? A gente estava falando disso em off, né? Vou dar um exemplo. Já ouvi gente falar, tipo, tá menstruada de novo. Lá vai falar que tá menstruada. Como se fosse uma desculpa, né? Como se tivesse que naturalizar a menstruação, tipo, vai com dor mesmo. Quando, na verdade, às vezes, né, a menstruação, eu fui criado por mulheres. Só mulheres. E o meu pai, eu digo assim, criado no sentido de todo dia em casa, né? Porque se separou. Tenho contato com meu pai é maravilhoso. Te amo, viu, pai? Você me criou também, tá? Calma. Mas eu quero dizer assim, no dia a dia, ali só mulheres. Então eu convivi muito com isso, inclusive ciclos diferentes. A menstruação para uma parte era muito pesada e para outra nem tanto. Então as pessoas sofrem de jeitos diferentes e o próprio ambiente de trabalho tem que ter um pouco mais de empatia com a menstruação, né? Porque as mulheres sofrem, os homens trans sofrem muito com isso, né? Sim, até porque assim... além disso, lá vem a menstruação, tipo assim, tá na TPM. Pronto, a outra tá na TPM. Ou uma coisa que é muito, muito... Eu tive uma sorte muito grande, Léo. Eu fui uma menina que manchou muito a calça. Eu não lembro quantas vezes eu voltei da escola, quando chegava em casa, minha calça do colégio estava... O short da educação física, gente do céu. Muito. E como o meu fluxo é intenso, nos primeiros dias era muito sangue.
Mas, assim, primeiro, ninguém me avisava. Ninguém me avisava. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se as pessoas falavam mal de mim, mas nunca chegou para mim. E meus pais sempre me acolheram. Pra você ter noção, a primeira vez que eu fiquei menstruada, quando eu tive a minha menarca, minha mãe não estava em casa. Eu falei com meu pai. E ele falou, explicou, depois minha mãe chegou, explicou mais. Mas, assim, eu nunca... Tem meninas que estão traumatizadas. Por quê? Porque o pessoal fresca, né? Que a gente já que está no nordestino, não é bullying, a gente fresca. Ai, ri, aponta. E não. Nós temos que criar pessoas que não menstruam para acolherem pessoas que menstruam. Pode crer. Para falar assim, ó, manchou. Toma aqui essa blusa, toma aqui o caderno. Tá precisando de ajuda? Porque, assim, além do mais, a gente está falando aqui como adultos. Sim. Você tem uma esposa, convive com uma pessoa que menstrua. Mas quando a gente está na comunidade, que a gente conversa, eu falo assim, ó, vocês que têm meninos, né, pessoas que não menstruam, vocês chegam falem para eles que as meninas podem começar a ficar um pouco irritadas. E não é porque elas estão chatas. É porque um hormônio sim, mesmo, gente, faz os parte. hormônios, é o que eu digo, é tipo uma montanha russa. Ele tá lá em cima e de repente ele é queda livre. Bah! E para uma menina de 11, 12, 9 anos, É pesado. ela é pesada, ela passa a não entender, o seio começa a crescer. Eu já fui numa comunidade que eu fui falar com as meninas que tiveram a menarca, a menina fez assim, tia, eu não gosto que meu seio cresceu. Isso me impactou. E as mães das meninas que menstruam, a gente é muito criada assim. A sociedade nos impõe isso. As mães falam assim, não fica rindo do coleguinha que vai mudar a voz. Não fica rindo do coleguinha que tá com pelo no rosto, né, que vai criar o bigode. Começar a ter barba. A gente escuta isso enquanto menina. Mas será que os meninos, as pessoas que menstruam, escutam? Ó, ela vai ficar um pouco irritada, a calça pode manchar. Será? Então, por isso que é importante falar, e não é impor, é uma educação sexual, é uma educação do natural do corpo das pessoas que menstruam. O que você acha que está faltando para isso ser mais natural? A gente está aqui falando. Ter mais espaço como esse, né? Exatamente. Mas, tipo, nas escolas... Nas escolas precisam ter uma educação relacionada à menstruação, até porque para as crianças e adolescentes possam cuidar dos corpos. E não só para as meninas, né? Não só para as meninas. Os meninos fazerem parte disso, né? É para todo mundo. Porque é o que eu disse, todo mundo aqui convive com pessoas que menstruam e pessoas que não menstruam. E em algum momento, no ambiente de trabalho, por exemplo, que é aquilo que você me perguntou, aquela pessoa que não menstrua, ela vai ter que compreender que você pode estar ao lado de uma pessoa que está com muita cólica. Que há 2 dias atrás acordei no meio da noite com muita dor. Então, eu cheguei no trabalho, eu trabalho só com mulher. Eu tenho 8 companheiras de trabalho maravilhosas e tenho um chefe incrível. Ele é o único, é a única pessoa que não menstrua lá no escritório. Uma vez eu estava trabalhando e manchou minha calça. Em janeiro. Eu falei, ai, gente. Aí eu levantei, sujou minha calça. Que não é sujou, me corrigindo. É manchou a calça. Manchou. Porque o sangue não é sujo. E aí as meninas, foi, Larissa. Mas não dá pra ver, não. Era uma calça estampada. Eu falei, e mesmo se desse pra ver? Eu saí do escritório, peguei o elevador, entrei no carro para casa. E aí, imagine, se fossem 8 homens. Então, esse espaço, o que precisa acontecer é que a gente possa falar mais. Naturalizar a conversa. Naturalizar e não impor. Também eu acho que essa coisa da imposição, falar, vocês têm que entender. Não, a gente tem que compreender, conversar, dialogar, chamar junto esses adolescentes, chamar os adultos, porque nem todo mundo, Léo, teve a sorte de ter pais, mães, avós, que orientaram. Falaram, a menstruação é assim, o ciclo menstrual é assim, o absorvente. Até hoje eu falo para todo mundo, gente, eu nunca sei se é mais para cima ou mais para baixo. Sempre acaba manchando um pouquinho ou vazando, por quê? Porque a gente nunca sabe. Um ciclo, o fluxo é maior, às vezes menor, às vezes tem mais cólica, às vezes não. E é algo que vai acontecer todo mês. Então, quanto mais a gente fala, mais as pessoas, entendi, agora eu sei.
E tem gente que aprende na vida, assim, né? Não tem nenhuma orientação de nada, né? Nenhuma. Uma grande parte, né? A maioria. É. A maioria. Falando nisso, você falou assim, não é todo mundo que teve a sorte de ter mãe, pai para ajudar ali, né, a esclarecer. As pessoas em condição de rua, como é a realidade dessas pessoas? Porque, assim, eu sei que foi quando? Em 2021, a gente estava conversando em off que tinha uma lei Sim. de distribuição de absorventes, né, para as pessoas em condição de rua, nas UPAs, enfim, né? Nas UPAs, Eles querem começar a distribuir nos postos de saúde. Nos postos de saúde. Mas em 2021 tinha, não tinha? Não teve. Era uma lei que eles queriam começar a implementar. Ah, tá. Mas aí, em 2022, aquele que a gente não, né? Exatamente. Ele foi e vetou. Isso. Certo? Como isso está agora? Com a nova transição, com o novo presidente? O presidente atual, ele já assinou e essa distribuição está porque existe toda uma burocracia. As pessoas também precisam entender. O nosso papel é cobrar o governo sempre. Tá ali, né? Perturbando, tá ali. né? Mas a gente tem que entender que é uma empresa, querendo ou não, o governo é uma empresa. Então tem as burocracias. Falando agora, assim, falando em âmbito nacional, já essa lei aconteceu, mas o que eu posso falar do Estado no Ceará? A gente já tem essa distribuição nas escolas estaduais e municipais. Então, essa distribuição acontece em algumas escolas. Pessoal, os feedbacks que eu recebo, tem escolas que é de 2 em 2 meses, tem escola que demora mais, e a distribuição vem acontecendo. Falando das pessoas que se encontram em situação de rua e se encontram em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente está na rua fazendo a distribuição, as pessoas usam tudo. Do papel higiênico, a folha de bananeira, a pedaços de tecidos. Elas usam qualquer item para segurar aquele fluxo. Então, além dessa dificuldade de acesso aos itens para uso durante o ciclo menstrual, existe que vai causando um problema de saúde pública. Então, na hora que eu estou no meu ciclo menstrual e coloco uma folha de bananeira, ele não vai estar limpo. Verdade. Então, eu vou pegar uma bactéria, um fungo, eu vou precisar utilizar do hospital público, e aí eu vou criar uma situação pior. E por que é tão importante quando a gente vai distribuir o absorvente? Para que elas usem e descartem. Por que absorvente higiênico? Até já entrando nessa pauta que todo mundo... Muitas vezes as pessoas... Por que vocês não entregam coletor menstrual? Por que vocês não entregam calcinha absorvente de pano? Entenda. O absorvente higiênico, a palavra já diz, ele é descartável. Sim. Você usa, você tem que ficar no máximo 4 horas com ele e você descarta. O coletor menstrual, você usa, ele vai encher com o seu sangue, você tem que descartar esse sangue e você tem que lavar e escaldar. Sim. Colocar na água quente. Quem se encontra em situação de rua não tem como fazer isso, Não tem como fazer isso. Não tem. E o coletor menstrual exige que você saiba qual é o tamanho do seu colo do útero. Larissa, você sabe o seu? Não sei. E eu tenho um plano de saúde, vou na minha médica, eu nunca perguntei para ela porque eu não me adaptei ao coletor, mas você precisa comprar um coletor que se adapte ao tamanho do seu colo do útero. Então, uma pessoa de rua já não tem nem como fazer isso. E por que também pessoa em condição de rua. E a calcinha absorvente? Como que ela vai lavar se ela não tem acesso à água? Ela não tem acesso a banho? A calcinha absorvente, ela é lavada. É lavada. Você usa, lava, secou, já pode usar de novo. Ah, tá, entendi. E esse uso é de 3 anos. Absorvente de pano, ele tem que ficar no molho da água com sabão. Não tem como. Só absorvente mesmo, né? Só absorvente higiênico. Pessoas que se encontram em situação de rua. Quem está na comunidade, aí eu tenho uma certa facilidade se naquela comunidade eu tiver um esgotamento sanitário de acordo com que a pessoa tem água na torneira. A gente precisa entender que a gente abre a nossa torneira e sai água. Isso é o mínimo. Eu abro a minha gaveta de calcinhas, eu escolho a calcinha que eu vou usar hoje. Isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio. E às vezes eu falo isso e parece às vezes bobagem, às vezes clichê, mas é a realidade. Você tem que ir na rua para entender. A gente precisa, vai na rua e... É isso que acontece. Então, hoje ainda não é distribuído?
Só para as adolescentes. Só nas escolas. Para as pessoas em situação de rua ainda não. Mas isso vai acontecer. Só nas escolas. Só nas escolas. Mas não se pode esquecer dessas pessoas. Não, né? porque são os invisíveis, Léo. Eu lembro que na pandemia se falava muito dos invisíveis digitais. Não sei se tu lembra disso. Das pessoas que não conseguiam agendar as vacinas. Que eram as pessoas que... Às vezes sem identidade, sem um monte de coisa, né? Tinha um monte de coisa. Sem o básico. Então, assim, os invisíveis... Muitas pessoas não conseguem entrar numa UPA. Porque elas estão mal cheirosas, elas não têm documento. Então, é complexo. A gente fica muitas vezes questionando que isso era para ser um acolhimento, porque essas pessoas precisam. A gente tem projetos, carros, né, do governo que vão até as comunidades para as pessoas tirarem o RG, o CPF. Né, e existe isso. A gente tem 2 projetos de contêineres que as pessoas podem tomar banho, elas recebem... Vocês têm isso? Não. Entendi. O Estado. O Estado. Tem esses projetos, um fica na Beira-Mar, um outro fica na Dom Manuel, o outro fica na praça em frente à Faculdade de Direito, que as pessoas chegam, elas podem tomar banho, elas têm sabonete, toalha, shampoo, elas podem tomar banho. Mas as pessoas que se encontram em situação de rua, elas estão espalhadas pela cidade. Então, nem todo mundo tem como ir até o local para tomar banho. E tem um limite de banho. Enfim, existem projetos públicos? Existem, mas não conseguem Não dá atender. vazão. Não dá. Até porque todo dia surgem novas pessoas que se encontram em situação de rua. A gente já... na rua, a gente já viu gente que estava na rua sumir, homens batendo em mulher, crianças só com mãe, pessoas que foram mortas. Sim. Por quê? Porque a gente já acaba indo nos mesmos locais. E elas não estão mais lá? E a gente cria assim, uma amizade, a gente já viu casamento. Então, Lado bom também, né? a gente cria uma amizade com aquelas pessoas. Quando a gente chega, é muito abraço. Quanto tempo que você não vem aqui? Que bom que você veio. Estava precisando. Então, as pessoas que se encontram em situação de rua, a gente tem que ter... Eu sei que existem perigos. Do mesmo jeito que pessoas que estão nos prédios mais altos da cidade também podem ser perigosas. Sim. Então, a gente tem que ter um pouco mais de olhar de empatia. Sim. Poxa, aquela pessoa... A gente tem muito de colocar na nossa mente, falar que aquela pessoa está lá porque ela quer. Vai trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. É assim, tá lá porque quer. E não é bem assim. Não é. Tem muitas coisas que acontecem com as famílias e com as pessoas que falar isso é um julgamento muito escroto mesmo. Não tem outra palavra. Muitas pessoas que se encontram em situação de rua não têm mais família. Sim. É muitas brigas familiares, muitas questões familiares. E elas vão pra rua para sobreviver. Vai acabando as possibilidades, né? Ela vai pra rua para sobreviver. E sobreviver na rua não é fácil. Quando você fala banheiro, quando você pensa no básico, banheiro. Exatamente. Como é que faz? Na rua. Na rua. Menstruação, como é que faz? Você não tem nada. Nada. Assim, tem um papelão que você tá deitado. Corta um pedaço do papelão. E é isso. E é isso. Você tá com cólica. Sente dor. Isso é muito, muito cruel, né? Se você parar pra pensar, porque minha esposa tá com cólica. Aí eu falo, já tomou seu remédio? É instantâneo eu falar, né? Já tomou o remédio? Não, ainda vou tomar. Ela tem um remédio para tomar para tentar aliviar os sintomas, né? E tem pessoas que não conseguem sair da cama nem com remédio. Não. Aí você agora vai para pessoas em condição de rua. Não tem nada. Só, sei lá. E a menstruação... Sentir, né? E a grande questão é essa. Por exemplo, a menstruação, muitas vezes, ela é incapacitante. De andar realmente, de precisar ficar hospitalizado. Muitas pessoas têm endometriose, que é uma doença que afeta muitas pessoas que menstruam, que é de difícil diagnóstico, que existe toda uma investigação, existem exames complexos. Então, não é fácil eu estar na rua, se encontrar em situação e eu tenho uma hemorragia, e aí eu vou para a UPA e eu não tenho o documento. E aí o que eu faço? Eu fico morrendo de dor. Mas eu estou na rua, eu preciso trabalhar. Eu preciso vender água, eu preciso olhar o carro, eu preciso catar o papelão.
aí, o que eu faço? Eu continuo com dor. Verdade. E você, qual o Sangue Nosso hoje, como que vocês atuam? Por exemplo, vocês distribuem, né? Vocês têm um kit, vocês têm coisas, mas como é que é a atuação prática de vocês? Porque hoje vocês vivem de doação, né? Doações, não é isso? 100% do que acontece na comunidade vem de doação. 100%. 100% de doação e 100% de trabalho voluntário. Por isso que quando você falou assim, eu vou deixar o QR Code, assim, eu fico muito emocionada, Léo, porque assim, se eu não tenho doação, eu não tenho como ajudar. Sim. Então, se parar, o melhor dos mundos, me patrocinem. Quero absorventes, papel higiênicos, pastas, escovas de dentes, calcinhas. As pessoas precisam. Falando nisso, QR Code tá agora. A gente vai deixar ele fixo. Vamos fazer melhor? Os nossos patrocinadores vão aparecer, mas o QR Code de vocês vai ficar fixo o tempo inteiro aqui na tela. Ou é aqui, ou é aqui. Eu tô confuso agora. Vai aparecer. Certo? Tá fixo, então é só você apontar o celular que vai direto para a conta de vocês, da comunidade. Vai ficar o tempo inteiro, todo o tempo do programa tá aqui, beleza? Ajuda, gente. Vamos ajudar, vamos contribuir, porque... E é o que eu falei, se for daqui a 3 anos que você tá vendo esse... Não muda a conta, viu, mulher? É a mesma conta, né? Não, a mesma conta. Pode mudar a conta, senão lascou. Mesma coisa, tá vendo daqui no futuro, daqui a 3 anos, ó, ajuda do mesmo jeito, porque vai continuar, né? Vai continuar. Então vamos lá, você atua com doações. Então é um trabalho que tem que ser muito ativo na internet, tem que ser uma coisa de lembrar todo dia, porque se eu doei hoje, você vai precisar de novo. Tem trabalho de recorrência? Tem. Tipo de doação recorrente? Na pandemia tinha muito, Léo. O que aconteceu? Na pandemia, como teve o auge de doações, a gente teve pessoas que doavam todo mês. Sim. A gente tinha os mensalistas, né? Então tinha pessoas... E assim, Você gente já do manda... Brasil inteiro. Gente Entendi. do Brasil inteiro que doava. E aí, acabou a pandemia, diminuiu muito. A gente ficou meses sem receber R$1 de doação. Nossa. Por quê? Porque assim, a gente sabe que na pandemia aflorou essa coisa da caridade, da ajuda, da doação. Mas a gente ficou meses sem ter doação. Depois, assim, da pandemia, né? E isso parou dos mensalistas. Então, sim, a gente tem que divulgar. A gente está sempre falando, sempre comentando. Mas é 100% voluntário. Mas, por exemplo, eu quero ser um mensalista do Sangue Nosso. Certo? Eu ligo e falo, Larissa, eu quero ser mensalista. Como é que é? É uma coisa que eu tenho que lembrar de depositar, de fazer a transferência? Eu tenho um sisteminha já não tem um sisteminha. Que já me cobra para eu... Não tem um sisteminha. Até porque, para eu ter um sisteminha, eu tinha que ter mais pessoas. Eu tinha que ter mais braços. E a Sangue Nosso, às vezes, o povo, tem tanta gente, ó. Somos 3 voluntários que tá na entrega. São 3 pessoas ali. 3 pessoas... Vamos lá, dia da entrega, monta a fila, organiza, porque muitas vezes a gente precisa organizar, a fila é grande, e eu tenho 2 pessoas que montam os kits, que não vão para a rua, e só. Quem vai para a rua? Eu, o Denor e o Tomás, eu sou a única pessoa que menstrua que vai para a rua. Uhum. E quem monta os kits são os meus pais. Então, minha mãe não menstrua mais e meu pai é uma pessoa que não menstrua. São eles que montam os kits. Na Sangue Nosso somos essas pessoas. Então vai você, Denor, pra rua. E o Tomás. Isso. Somos 3 pessoas. É esse kit? É esse kit, é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Posso mostrar? Pode mostrar, por favor. Sangue Nosso. Esse é o kit que você entrega na rua. Isso. Esse é o kit que a gente entrega na rua. E aí, o melhor dos mundos, a gente entregava calcinhas novas. Não conseguimos mais comprar calcinhas novas, porque é o item mais caro do kit. Sim. E a gente não consegue. A gente prefere priorizar os absorventes, papel higiênico, porque assim, até quando eu te falei, a gente começou com os absorventes, depois a gente viu que as pessoas precisavam de papel higiênico. Quantos absorventes vem? 16. 16. Porque um pacotinho que o pessoal compra vem 8, só que 8 não dá. Não dá. Dá pra pouco tempo, né? Dá tipo, dependendo do fluxo, não dá. Aí vem uma pasta, esse tá sem escova, mas a gente dá uma escova de dente, E papel higiênico e 16. e sabonete.
16 absorventes e um sabonete. E um sabonete. Que vem uma escova de dente e um sabonete. Isso. Perfeito. Então, eu vou até deixar aqui em cima da mesa. Esse kit é o que vocês vão pra rua. Isso. Agora, vamos lá. Eu quero entender como é que é na prática. Vocês entram no carro com um monte de kit. Não. A gente entra no carro, mas antes do carro tem todo um processo. Não, ok. Tem todo o processo de fazer os kits e tudo mais, né? Mas antes disso, a gente entra em contato com as comunidades. Ah, sim. A gente faz o quê? Faz um mapeamento. A gente tem uma lista de comunidades, a gente já atendeu mais de 30 comunidades. Fortaleza e região metropolitana. A gente atende uma comunidade que é um quilombo, é o quilombo do Alto Alegre, no Horizonte. A gente já atendeu a aldeia Genipapo Canidé, lá no Aquiraz. A gente já atendeu a aldeia Pitaguari, que fica no Maranguape. Maranguape? É. Então, a gente faz um mapeamento. E vocês deixam os kits lá. E a gente entra em contato com o líder comunitário, com a liderança. Falar, queremos ir aí, entregar. Dá para ter um bate-papo, tem um local? Dá. São 100 pessoas, 150, 60, 80, 30, não importa. Monta os kits. Vamos lá. Pega o carro e partiu. Chegamos lá. Geralmente estão esperando a gente. Estão esperando. Sempre. Estão esperando com muito amor, muito carinho. A fila já está formada, o pessoal ansioso. Nossa. E aí a gente conversa. Tem um bate-papo de mais ou menos uma meia hora, geralmente. E aí a gente fala sobre menstruação, sobre empoderamento feminino, sobre higiene pessoal, sobre cuidados. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que se encontram nas comunidades, Léo, elas não se cuidam. Só elas cuidam da casa e delas. Dos filhos. Aí. Dos filhos, dos companheiros, das companheiras, dos netos, dos sobrinhos, da família, mas elas não se cuidam. Então, eu falo da própria menstruação, porque pode, sim, surgir um cisto, a pessoa pode ter uma endometriose. E aí, eu falo também, quando aparece, sentiu alguma coisa estranha para ir nas UPAs, sentiu algo no seio, vai na UPA. Por quê? Porque, às vezes, elas não se cuidam e se torna algo pior. Sim. Eu falei, vocês querem deixar todo mundo, vocês cuidam sozinhas? Não querem. Então, vocês precisam se cuidar. Então, a gente fala disso. Fala do 180. Fala que as mulheres precisam se unir. Sim. Que a gente precisa estar forte para poder que as coisas aconteçam. Então, e aí tem esse bate-papo e tem muita troca, Léo. Elas falam muito. Elas querem conversar. É o momento delas ali também, né? É o momento delas de desabafo, de troca, de perguntas. Quando eu falo assim, quem falou para vocês como era a menstruação? A maioria, não, ninguém me falou, não. Então, assim, é muito rica. E essas comunidades, elas esperam vocês todos os meses? É uma coisa assim, tipo, eu conto com eles aqui todos os meses? Algumas, sim. A gente, às vezes, não consegue ir todo mês, porque a gente só vai no final de semana. Por quê? Porque a gente não consegue ir à noite. À noite estão cuidando dos filhos, está voltando do trabalho, então, geralmente, a gente vai no final de semana. Todo final de semana? A gente ia todo final de semana. E aí, eu falei, gente, eu não aguento. São só 3 pessoas, né? E a gente, assim, teve uma época que a gente ficou esgotado. Porque a gente estava indo todo sábado e domingo, todo sábado e domingo, todo sábado e domingo. Falei, gente... Vivendo para isso, isso, né? 100%. A gente não aguenta mais. Porque é uma carga... Não é uma carga ruim, mas é o estar lá é uma troca tão maravilhosa para a gente, mas... exige energia. Você tem que estar bem para estar lá. Claro, as pessoas e emocionalmente, querem, né? As pessoas te querem lá. As pessoas ficam imensamente felizes. Aí sempre tem lanche, viu, gente? Falando de coisa... A gente está falando coisa séria. E vocês ainda levam lanche? Não. Eles sempre preparam lanche pra gente. Ah, a própria comunidade. O pessoal sempre prepara lanche. Quando a gente chega, tem coxinha, tem café. Vocês querem alguma coisa? Eles têm um acolhimento tão grande com a gente, com um carinho mais simples que seja. Irada. É muito lindo. Eles, assim... a gente preparou uma tapioquinha pra vocês. Deu até vontade agora. Não é? Uma manteiguinha assim, ó. Pois é, eles são muito queridos, assim. E a gente queria entregar mais. Claro. Claro que a gente quer todo mês entregar para todos, mas são muitos.
São muitos, a gente às vezes fica um tempo sem ir, porque a gente tem outras. Por mim, eu queria atender todo mundo. Sim. E a gente vai em lugares novos, que algumas vezes não receberam, por exemplo. Vocês, desculpa, concluir, eu falo, por exemplo. A gente foi terça, quarta, na Cozinha Solidária, lá no Janguru Sul. A gente nunca tinha ido lá. É o Léo Suicati que cuida? Não, é o Sérgio. Sérgio. Mas a gente foi também lá no Janguru Sul, no conjunto Geoclides. O Léo que movimentou lá junto com o pessoal do Fogo no Pavio. Sim. A gente nunca tinha ido. E assim, e aí a gente sabe que a gente tem que voltar. Porque eu fiz uma fala mínima, elas estavam no sol, porque não tinha onde ficar, mas a gente nota que tem aquela ânsia por informação, uma ânsia do papo, da conversa, do segura minha mão, vamos juntas, vamos entender. E uma conversa muito, que eu falo, que tem que ser muito simples e natural. Agora fala que você ia falar alguma coisa. Não, tô aqui adorando. Eu peguei aqui, eu vi aqui Íntimos. É a marca, né? É. Essas empresas, por exemplo, Íntimos, eu sei que tem Always. Sempre livre, tem um monte, né? Sim. Essas marcas, elas atuam de alguma forma nessa parte social? Se elas têm projetos? Se elas têm projetos? Sim, elas têm projetos. Elas atuam de alguma forma? Elas têm projetos, elas têm incentivo. Fazem doação? Sim. De uns tempos para cá, agora sendo bem publicitária, a Sempre Livre fez Always Sempre Livre, não lembro, fez um VT lindo, super real sobre menstruação, porque a gente sabe que no passado era tudo muito lindo, muito azul, mulheres maravilhosas correndo e estou menstruada, mas aqui tá tudo certo. Flores, né, sorrisos, e não é assim. Não. E aí teve um VT muito lindo, que uma delas falou, né, soltou, tá no YouTube, e que mostra a menstruação real, sangue real. Do jeito que é. Do jeito que é. E isso vem mudado e é maravilhoso. E hoje vocês não têm nenhuma empresa ativa apoiando vocês? Não. Você sabe dizer por quê? Não, na verdade a gente precisa... Eu sei que... Vocês já abordaram? Já pediram? Já. Entregaram projetos? Já. E assim, a gente já teve até algumas conversas bem longas, mas eu acho que é algo que vai acontecer e se concretizar. Mas a gente, como é uma comunidade, muitas vezes você precisa ser uma ONG, tem algumas coisas burocráticas para que isso aconteça. Para que eles possam dar a verba. Isso. Mas assim... É uma questão burocrática que eu não posso simplesmente... Ai, que chato. Eu tenho que seguir as regras deles e, enquanto isso, a gente vai 100% na doação. Então, você só pode receber de uma... Não, é porque tem empresas e empresas, Isso. Tem empresas que poderiam doar sem toda essa parte de burocracia, né? Sim. Simplesmente pelo ato de eu quero participar disso, eu quero contribuir, eu quero... ajudar, né? Como já teve algumas marcas que fizeram doações em dinheiro, que fizeram doações dos itens, e simplesmente eu quero doar. Fizeram campanhas. A gente teve uma empresa do Maracanaú que fez uma campanha interna para no mês da mulher, enfim, em algum mês, todo mundo doou um absorvente. Eles fizeram uma campanha interna na empresa e todo mundo levou. E a gente pegou, assim, 10 caixas de absorvente de doação. A empresa fez uma campanha interna. Pode crer. Então, assim, na verdade, todo mundo pode se envolver. Todo mundo pode fazer acontecer. Verdade. A grande verdade é essa. Porque hoje vocês são 3, certo? 3 pessoas que estão ali atuando, fora... A galera conexa ali, pai, mãe, que ajuda, que monta, que tal, né? Que é primordial. Tipo assim, não dá, eles montam e eu vou pra rua no outro dia. Então, assim, se eles não montassem, não ia dar. E esse não é o seu trabalho, né? Não. Você trabalha também em outra empresa. Eu trabalho. Então. Eu sou gerente de marketing de uma marca, eu trabalho com moda. Quando eu falo assim, esse não é o seu trabalho. Esse é o meu propósito. Esse é o seu propósito. Então, esse não sendo o teu trabalho, fica ainda mais difícil, né? Mas eu acho que é porque, assim, como a gente tem como propósito e escolha, não é difícil. É difícil no sentido, eu tô entendendo o que você tá falando. Da ajuda. Eu passo o dia trabalhando. Você ainda vai no final de semana. E no final de semana eu vou lá doar, conversar e tal. Mas é tão incrível de prazeroso, porque é uma escolha. Sim. Às vezes missão, né? É por isso que eu falo que é um propósito de vida. Já quis desistir? Sim. No sentido de que não teve doação.
que ficou difícil, que ficou dolorido, que... Caramba, e agora? Como é que eu vou ajudar? Aí rola aquele lance emocional, né? Do tipo, eu sei o bem que eu faço quando eu ajudo e eu sei que essas pessoas estão contando comigo, né? Já pode até entrar a musiquinha. Mas Eu imagino que deve rolar esse lance de... às vezes até quando você... Quem foi a pessoa que me falou isso? Gente, foi aqui no podcast. É que são 102 pessoas, viu? Eu já tô ficando já assim. Quem foi, gente? Me ajuda. Que a gente falou que eu não fiz nada. Foi o Braulio. Pronto, foi agora. Pronto. Não deu tempo de esquecer, né? Foi no 100. Mas que ele falou assim, Léo, na pandemia a gente juntou um monte de doação. Foram toneladas, né, de alimentos lá na casa dele, em Alto Santo. E ele lembra que ele falou pra Camila, a esposa dele, quando acabou, ele ajudou um monte de gente. Aí ele falou, peraí, eu não fiz nada. Porque em 15 dias, essa ajuda que a gente deu acabou. E zerou. Ou seja, toda essa ação que eu fiz, toda essa parada, esse movimento de muita coisa, tonelada, em 15 dias ele acabou. Então eu imagino que esse sentimento perdura também, né, em ti, né? E, assim, Léo, números, né? Vamos falar de números. Uhum. A gente já doou mais de 26 mil absorventes higiênicos. De novembro de 2020 até agora. Já atendemos mais de 30 comunidades. É a sensação. Eu não fiz nada. Vai menstruar de novo mês que vem. As políticas públicas, eu preciso lutar por isso. Eu preciso que o esgotamento nas comunidades estejam funcionando. Eu preciso que todo mundo fique falando de menstruação. Não é o que eu digo. A comunidade é doando absorventes e itens de higiene pessoal. Doando amor, afeto e muita luta. E muita luta, e vai atrás. Eu chego numa comunidade, Larissa, a fulana está com sangramento, precisa ir na UPA. Aí eu, fulana, por que a UPA não está funcionando? Não é só o absorvente. Por que nessa comunidade não tem esgotamento? Eu já andei em esgoto nas comunidades. Esgoto. Com os kits aqui, a gente anda... Tá aqui o esgoto aqui do meu lado. Mas por quê? Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta objetiva agora. Vamos lá. Tô aqui na matemática da parada. Quanto seria o ideal, falando financeiramente, ideal de ajuda mensal para que todo mês o Sangue Nosso conseguisse de fato fazer a diferença? Mais do que vocês já fazem. Uma verba, porque assim, pensando em números, né? Para as pessoas entenderem de fato, porque isso aqui parece tão simples, né? Mas são tantas pessoas que precisam e custa dinheiro. As pessoas não compram isso para comprar comida, Léo. Isso. As comunidades têm moradias que tem 5 pessoas que menstruam. Ela compra arroz ou compra absorvente? É simples a Ela resposta. compra feijão. O feijão está caríssimo. A gente tem que falar que... Parece clichê falar que as coisas estão caras, mas é a realidade. Eu não posso ficar tampando só com a peneira. Não, nem deve. É isso. Qual seria um número ideal de empresários e... Aí, o meu financeiro. O meu financeiro, assim... Gente, a gente tem um financeiro, tá? Enfim, uns 5 mil. 5 mil? Olha só, gente. Pô, por favor, velho. Gente, 5 mil reais... por mês de kit. Todo mês daria... Quanto é 5 vezes 12? Já fez esse cálculo, né? 60 mil reais no ano. Isso para uma empresa grande é de boa. Uma empresa muito grande é de boa. Sim. E para 6 empresas médias dá 10 mil reais no ano. No ano. Então, assim, é tudo questão mesmo de visão e querer, né? Sim. E desse assunto ser mais falado. Como a gente citou aqui, em 2021, o antigo presidente quis sancionar, em 2022, quis sancionar isso aqui ser dado pelo governo. Agora já está em processo com o novo presidente de ser... Vai distribuir. E vai distribuir. Sim. Mas ainda assim, talvez não seja o suficiente. Ainda assim, precisam de pessoas como vocês atuando para que isso aconteça. Cara... Gente, para começar, vamos doar. E
E um apelo, né? Eu não sei se eu tenho voz para isso, espero que alguma, mas as marcas que trabalham com a gente, as marcas que apoiam, não é tanto dinheiro para grandes marcas, para fazer grandes diferenças na vida de muitas pessoas. R$5.000 por mês não é muito dinheiro para grandes empresas. É muito dinheiro para pessoas que não têm dinheiro. Assim, eu quis esse número justamente para causar um incômodo aqui, para que esse incômodo paire, tá certo? Tá, né? Para quem estiver ouvindo. Porque R$5.000 a gente fala não é muito dinheiro, para grandes empresas não é. Para grandes empresas não é. Para que você conseguiria ajudar quantas comunidades com isso por mês? 300 pessoas por mês vocês conseguiriam ajudar. A gente atende 300, a gente entrega 300 kits por mês. 300 pessoas que menstruam estariam sendo ajudadas. Quer entregar o dobro? 10.600, 15.000, aí vai fazendo esse cálculo aí. Gente, para receber, tem muita. E quantas pessoas passam a menstruar novas por ano? Exatamente, você entendeu. Meninas, já. Você já tá de parabéns, já vai ganhar estrelinha. Oh. Porque você já entendeu que sim, surgem pessoas... Todo mês. Eu tô aqui, eu vou doar esse mês, no outro mês, quando eu voltar naquela comunidade. Ai, Larissa, a filha... Quantas meninas estão menstruando agora? Exatamente. Nesse exato momento, no Brasil. E no mundo? Em Fortaleza, vamos falar Fortaleza. Que é onde você está atuando. Ceará, né? Gente, eu quis gerar esse incômodo porque... Eu fico pensando, eu fico me colocando no lugar, tipo, para esse projeto acontecer, o meu aqui, eu vou atrás de patrocinadores, né? Uhum. Senão ele não acontece. Porque eu tenho que pagar o estúdio, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que... Tem a produtora, tem o diretor, tem que acontecer. E é muita batalha, né? Só que isso aqui é o essencial, né? O da básico. Vida, é o básico da vida. O meu é um programa que eu hoje encaro como um grande poder social também. Porque a gente está debatendo uma coisa que você fala que é muito importante, que tem que ser debatido em vários lugares, né? Sim. Então ele tem o seu papel, as marcas entendem isso. Eu quero muito que as marcas entendam também a importância porque recorrência. Quando eu falo, eu estou tentando botar a cabeça aqui de empreendedor, né? Estou olhando para cá porque o Denor está aqui, é financeiro, né? O papo de empreendedor. O projeto só acontece se eu tenho recorrência. Você só paga suas contas porque você trabalha todo mês e recebe salário todo mês. Exatamente. O seu projeto só vai funcionar para sempre se você tiver recorrência, né? Então eu fiquei assim, cara, por isso que eu te perguntei, tem um negocinho que automaticamente cobra as pessoas? Não tem. Então parte da própria pessoa ter que internamente lembrar disso, da importância. Sim. É um trabalho difícil. Eu reconheço que o que você faz é muito difícil. E tem que ser exaltado. Léo, eu que agradeço muito. Sabe por quê? Porque é o que você falou. As pessoas precisam entender que isso é tão natural no sentido de que eu tô usando um absorvente. Claro. Nesse exato momento que a gente está conversando. Então, por que eu não vou falar sobre isso de forma natural? E o melhor é... Ninguém precisa se espantar. Ai, ela tá com um absorvente. Gente, é isso aqui. Por que todo mundo sai com a fralda do neném na mão e não sai com um pacote de absorvente? É porque o neném é o neném, né? E as pessoas que menstruam não são as pessoas que menstruam. Gente, 12 marcas dando R$500 por mês. 12. Aí, já que você falou desse número, se você me permite, eu vou falar qual é o sonho da Sangue Nosso. Me faz essa pergunta. Qual o sonho da Sangue Nosso? Qual é o sonho da Sangue Nosso? Qual o sonho da Sangue Nosso? Ter a casa Sangue Nosso. Isso. Por quê e para quê? As pessoas irem lá, falarem de menstruação, serem atendidas. Palestra, educação menstrual, psicólogos, ginecologistas. Mas não tem a UPA, não tem o governo. Mas a gente precisa de acolhimento, de amor. Preciso que todo mundo entenda que lá é um local que ela vai poder falar da menstruação dela ou simplesmente ir lá ter uma roda de conversa sobre o ciclo menstrual. Ou uma roda de conversa como colocar um absorvente de forma correta. Porque ela não teve essa oportunidade de ter essa conversa na menarca dela. A menarca é o nome que se dá à primeira menstruação. Primeira menstruação. É isso. E eu ter lá
um local de acolhimento, um local que todas as doações vão estar lá e que as pessoas possam se sentir acolhidas. Esse é o grande sonho. Sim. A casa, né? A casa. São partes, né, do processo. Isso. Primeira coisa que eu quero lançar aqui, amigo, 12 marcas com R$500. 12 marcas com R$500. Mas eu já tive um doador que fez... Eu não posso falar o nome. Eu sei o nome. Você só não pode falar porque você não quer. Aqui você pode falar o que você quiser. Essa é uma mulher. Ela, 2 meses seguidos, ela doou R$500. 2 meses. E depois ela mandou várias doações. Uma mulher. Uma mulher. Pessoa física. Pessoa física, não é uma empresa. Pessoa física. Do mesmo jeito que a gente teve uma parceria incrível com a Marcela McGold, não vou falar que ela é ex-Big Brother, mas porque ela é uma ex-Big Brother. Ela é médica ginecologista. Ela fez uma parceria com a gente e fez um bazar com as roupas dela e parte da doação foi para Sangue Nosso. Ela está lá em São Paulo, descobriu a gente pela internet. Quis ajudar. A gente tinha muito doador do Rio e de São Paulo. Sabe qual o grande lance que eu fico aqui? É porque eu tô me envolvendo, né? Tem que se envolver. Aí você fica pensando em alternativas, né? Sim. Talvez eu esteja falando coisas que vocês já devam ter feito e tal, mas assim, eu só consigo pensar em recorrência. A minha cabeça está pensando na recorrência. Como ter a recorrência mensal com contratos anuais, entendeu? Tipo, compromisso mesmo. Olha, eu me comprometo por 1 ano a dar R$500 por mês. Fechar uma meta para que ande o básico. Lembra que eu falei várias vezes da palavra imposição? Lembro. É porque assim... Eu acho que é muito... Parece, né? Mas... Eu sei que é algo que... Eu tô entendendo o seu pensamento. Entendendo? Tipo, de fazer a coisa acontecer... De ter cara de empresa. Não sei se a empresa... Mas é porque é a organização da empresa de a pessoa se comprometer. Mas é porque... Eu acho que é por isso que o símbolo é coração. E eu sou assim, essa carinha, eu sou muito emotiva. Você viu? Eu sou muito coração. Até minhas amigas falam que eu sou muito sanguínea, eu sou coração muito, porque assim, eu não quero que alguém tenha um contrato com a Sangue Nosso e fala todo mês eu vou doar. Porque pode ser não é nem contrato escrito, não. Não, eu sei, mas assim, eu não quero que seja... Eu quero que seja do coração dela, eu vou ajudar esse mês. Sabe por quê? Porque eu já ajudei uma instituição e nem todo mês eu podia ajudar. Às vezes eu Mas a gente está falando mais de pessoa física, né? Eu estou falando de pessoa física. Falando de empresa. Não, a empresa, por favor. Gente, escutem o Léo. Eu tô falando de pessoa física. Pessoa física não. Pessoa física é quando pode. Eu tô falando de empresa. Empresas, escutem o Léo. Escuta mesmo, gente. Porque eu fico pensando assim... Empresa grande. Sim. E médias. Léo, nós temos muitas grandes empresas no Ceará. Não é possível que 12 não dão R$500. Não é possível. Poderia dar mais, entendeu? Acho que em média empresa pode dar R$500. E falando nisso, vou fazer um apelo agora. Marcas de calcinhas. Venham para mim. O Ceará... Pasta, escova de dente. Léo, o Ceará é um polo de beachwear e de lingerie incrível. É porque eu já trabalhei em alguma marca dessa. E doem pra gente. Eu tô com uma ideia na cabeça, eu vou falar em off. Porque tem muito tempo que eu tô nessa de pedir apoio também. Sim. Entendeu? Às vezes eu me sinto até tolo falar sobre isso, mas eu tô sendo mais puro e sincero que pro meu projeto acontecer, eu preciso de ajuda de marcas. Pro projeto do Braulio Bessa, o capítulo Sim. que saiu, não sei se você viu, tinha um monte de marca. Eu fui atrás de um monte de marca com um valor bem mais barato, porque tem os mensalistas, né? Que a galera que apoia a gente todo mês, aí é um contrato maior. Mas no do Braulio, a gente abriu para outras empresas poderem estar nesse episódio com uma mensalidade menor. Mensalidade não, com só o valor ali daquele patrocínio. E eu tô com isso pensando aqui que tem maneiras, entendeu? Que eu acho que talvez possa contribuir com o seu trabalho, mas é uma coisa que eu vou falar em off. Assim, quando acabar aqui a gente conversa, mas eu acho que pode contribuir. Ideia mesmo porque, como eu falei que eu me sinto tolo, porque eu peço isso pro meu podcast. Sim. Eu não acredito que o meu podcast seja uma tolice, porque eu tô muito feliz de estar aqui conversando sobre isso. Olha que foda, né? A galera vai poder ouvir isso aqui que a gente está conversando, né? Mas tem tantas coisas que são
emergenciais, como comer, como menstruar, como se eu vou ter alguma coisa para dar pro meu filho à noite. Total. E porque será que esse plano que eu uso aqui não dá para usar para outras coisas? Não, e assim... Talvez dê. Sabe o que é mais legal? É porque como você tá de fora, a tua mente está fresca. Talvez eu veja algumas outras coisas. Que eu não consigo ver, por exemplo. Para você ter noção, hoje eu recebi 3 mensagens de 3 pessoas. Quando você vem aqui? Meu celular não para. Aí você já fica, né? Eu já fico, gente, tem que se preparar, porque a gente tem que ter doação para fulano. Assim, eu tenho um celular aqui que as pessoas me pedem e eu gosto de atender todo mundo. Gente, eu preciso. Às vezes eu fico estressada, porque eu quero ir lá, quando é que a gente vai? Tem que se programar. Mas é isso. Então, e às vezes, num papo desse, a mente... eu acho que isso aqui vai ajudar. Não, a minha mente já tá... Eu tô quase querendo pegar um papel aqui, fazer umas contas, entendeu? Porque, assim, expande, né? Às vezes, quando você tá muito dentro, realmente, da luta, da parada, eu tô muito dentro da minha, né? De fazer esse projeto ficar vivo para dar voz a coisas como isso aqui que a gente tá falando. Que é fundamental, né? Sim. Hoje saiu um episódio importantíssimo com a Maquem. Sim. Falamos sobre assuntos muito importantes. Além da arte dela, falamos sobre assuntos importantes. Né? Com o Braulio, falamos sobre assuntos importantes. Então, eu luto para manter esse espaço vivo. Mas, sempre que a gente se depara com isso, e aí você falou de números reais, verdadeiros aqui, eu falei, não, cara, não é possível. Não é possível. Tem que ter alguma movimentação que o ano já comece com isso pago. Sim. Janeiro, tu já começou sabendo que até dezembro tá de boa. Tá de boa. 300 pessoas, eu tô garantido. O que vier de doação de pessoa física é lucro. É, de repente, para guardar, pra gente poder montar a casa ou fazer tal coisa, entendeu? Gente, contratem o Léo, tá? Assim, ó. Olha aqui, ó. Eu tô olhando pra vocês. Contratem o Léo, venham aqui, que ele vai dar ideias incríveis. Então, ó. É porque eu tô mexido mesmo. Eu só fui criado por mulher. Por mulher. É bem carioca. Eu só fui criado por mulheres. Mulheres na minha vida inteira. Então, assim, eu sei a luta que elas tiveram pra me criar e pra fazer as paradas, entendeu? Então, assim, o que eu puder contribuir aqui em off, eu vou contribuir, a gente vai conversar. E, gente, QR Code. Papoca aqui, ó. Ajuda com o que puder, contribui hoje, amanhã é outro dia. Entendeu? E quem não puder, eu tô assistindo, não vou conseguir. Compartilha. Começa a seguir. Manda para aquela marca amiga que você sabe que... você trabalha, ou que você é amiga. Que você trabalha, marketing. Cara, eu já ia falar nome de marca. Calma, Léo. Eu trabalho com marketing, né? Então, você que é do administrativo, é do RH, do marketing, manda um direct pra gente, começa a seguir a Sangue Nosso, curte, compartilha. E não tem problema nenhum em fazer marketing em cima disso, faça. Quanto mais se falar, melhor. Mas vai estar fazendo marketing em cima de doação. Faça um marketing, contanto que ajude. É importante, porque você vai estar ajudando outras pessoas, né? Com certeza. Certo. Então, estou gostando para onde essa conversa está indo. Mulher, é o seguinte. Quando eu já ia perguntar qual era o seu maior sonho na sua vida. Eu sempre pergunto isso para todo mundo que está aqui. Você falou o maior sonho da Sangue Nosso, né? Que é ter um lugar. O maior sonho da sua vida também é esse? Quais são os maiores sonhos da sua vida, da sua existência aqui nesse plano? Ter saúde para continuar servindo. Acho que talvez esse seja o meu maior sonho, que tem a ver com a Sangue Nosso. Mas, assim, eu acho que o meu maior sonho de agora, pessoa, é ser mãe. Ser mãe. Sem chorar, gente. Não vou chorar. Não. Mas pode chorar também. Não, pode. Não. Gente, vai borrar. Aqui já teve choro, alegria, já teve de tudo. Mas assim. Mas é um choro de alegria, né? Vai sair. Quando sair, né, gente? Você que vai assistir dá 3 anos, você manda um direct pra mim que eu vou te responder. Se já realizou, se esse né? sonho realizou. Mas assim, eu acho que os sonhos, Léo, tem a ver com o nosso momento. Por exemplo, uma coisa que eu tenho um sonho de ir pro Oriente. De viajar pro Oriente. Eu gosto muito de viajar. Sim. Então, tenho muito sonho de ir pro Oriente. Eu acho que nós, do Ocidente,
A nossa cultura é totalmente baseada no Ocidente. O Oriente, por mais que seja um mundo globalizado, por mais que a gente veja as coisas, a gente não sabe da história Sim. de como isso funciona, de como é lá. Uhum. Cultura absolutamente diferente, essências diferentes. O mundo, eu acho um mundo muito lindo, apesar de tudo de ruim que acontece nele, apesar das pessoas ruins. Mas eu amo muito viajar. Então, por exemplo, um dos meus sonhos, por mim, eu conheci o mundo inteiro. Uhum. Eu amo viajar, amo conhecer culturas, amo conhecer pessoas. Também. Sonho em ser mãe. Eu acho que a vida da gente tem sonhos, não é um sonho grande, né? Quero muito que o propósito da Sangue Nosso, que é o meu propósito de vida, eu tenho uma casa. Quero continuar trabalhando com moda, amo trabalhar com moda, amo o que eu faço. Às vezes as pessoas perguntam, Larissa, e a Sangue Nosso e o seu trabalho, como você perguntou? Gente, a gente vai conciliando. Sim. Sabe, eu amo muito. Perfeito. Muito isso, sabe? Eu acho que esses são sonhos que... Eu acho que uma coisa que eu acho que já escutei, a gente tem que ter sonhos que sejam impossíveis, mas que a gente possa correr atrás para se tornar possível. Total. Concordo. Que aí a Total. gente vai ser feliz, assim. Uhum. E que eu tenha saúde, porque eu acho que tipo, se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir realizar isso aqui, eu não vou conseguir viajar, não vou conseguir conviver com a minha família. Então, assim, Justo. é isso. Perfeito. Mas olha, antes da gente encerrar essa conversa por agora, né? A gente vai continuar conversando. Se você puder, Larissa, indicar 5 pessoas para conversar com a gente, quem seriam essas pessoas? Quem seriam essas pessoas? Pode ser de qualquer área, de qualquer segmento, qualquer área de atuação, qualquer pessoa para sentar aqui, o bumbum, e conversar comigo. O bumbum. Isso é o bumbum, né, não? É o bumbum. É o bumbum. Sentar o bumbum. Fiquei de onde é que eu tirei? É o bumbum. Eita, tem que ser assim. Pode ser assim, bem louco. Pode ser qualquer pessoa. Nem Instagram ela precisa ter. Aqui a parada é história. Ou um movimento, ou qualquer coisa. E de cara eu disse pra você chamar meu avô, mas ele não ia poder vir. Porque ele tem 93 anos. O Raimundinho do Misto tem muitas histórias. Raimundinho do Misto. Ele tem muitas histórias. Ele já fez parto, já dirigiu de ré. Ele tem um prêmio de... Dirigiu de ré. 7 quilômetros na ré, no caminhão. Então, assim, é um cara incrível, meu avô. Não é porque é da minha família, mas é um cara incrível, que eu admiro muito. Muito Sim. mesmo. Qualquer coisa. Tem que ser daqui do Ceará? Tem que ser nordestino ou nordestina. Nordestino ou nordestina? Gente, você me pegou, Léo. A gente deixa as pessoas assim, com essa cara de... Qualquer pessoa, assim, que seria... Eu acho que uma pessoa legal pra estar aqui... Margarete Menezes. Margarete Menezes. Tá na política agora. Tá na política. Eu quero falar só mulheres, porque eu sou aquela bem... Pode falar. Não tem problema, não. Gente, tô pensando. Tempo, isso mesmo. Aí tá passando aqui o load, né? É aquele load. Aqui, ó. A mente travou. Pode ser 3. Aí depois você me manda os outros 2 pro WhatsApp. Sei. Quem? Dora Andrade, da Edisca. Dora Andrade. Da Edisca. Quem é a Dora? A Dora é a fundadora da Edisca, aquele projeto social que bailarinos e bailarinas que já viajaram o mundo dançando. Massa. Eu me inspiro muito dela, eu acho ela uma pessoa incrível que transformou a vida de muitas crianças. Massa. Eu acho que ela é assim... De trabalho social, né? Que a gente está falando. Sim, claro. Tem muitas pessoas incríveis da moda aqui no Ceará, que são mulheres que criaram marcas incríveis. A Rocha. Gente, como é o nome dela? A dona da água de coco. Dona da água de coco. Não esqueci o nome dela. A gente vai atrás. Ela é uma mulher incrível, que fez uma marca incrível.
A Fátima Brilhante, que fez Dona Florinda e Famel. Sim. Incrível também, já trabalhei com ela. Maravilhosa. Eu acho que essas pessoas da... É porque como eu sou da moda, Sim. isso me envolve. Sim. Mas são pessoas que construíram com uma máquina de costura. Tanto a dona da água de coco, a Liana Tomás. Liana Tomás é a dona da água de coco. Ela tinha uma máquina de costura. E a dona Fátima também. Eu falo dona Fátima porque é costume, mas a Fátima Brilhante também. Ela tinha uma máquina de costura e fez uma marca. Eu acho isso incrível. E eu ia indicar minha xará. Eu acho que a minha xará vem fazendo um trabalho maravilhoso na política. Larissa Gaspar, minha amiga. Ela é de qual partido? Do PT. PT. E construiu um trabalho enquanto vereadora. E aí está agora deputada. E vem construindo um trabalho interessante. Vem costurando coisas legais. Eu acho importante a gente ter esses nomes de que estejam envolvidos. Ó, no instante veio, viu? Porque tá vendo? Você foi muito... Na pressão. Na pressão. Já passou de 5. Já, né? Já. Então, acho que sim. Aí, agora, se eu for falar um monte, eu vou começar a falar um monte. Não, então, tá ótimo. Pode indicar depois, todo mundo. Mulher, olha, eu achei esse papo extremamente importante. Você gostou? Eu adorei. Eu ainda falava mais, a gente ficava aqui horas. Dá pra... Assim, eu ficava aqui, ficava aqui horas falando. Mas você volta. A gente vai ter as rodas de conversa. A gente vai ter a primeira roda de conversa, inclusive em breve aqui, de vários assuntos. Você sabe que eu vou vir nessa roda de conversa? Vai que vir? Eu já fiquei sabendo. Já. Não pra falar, só pra encher o saco. Pra frescar, porque eu tenho informações também privilegiadas. Vir. A gente já vai até falar aqui. A gente vai fazer uma roda em breve, né? Com o Denô, com o Rafael e com o Maurílio. Viu? Pra falar de... Pode ser? Posso anunciar? Tá anunciado? Para falar de produção musical, bastidores da música, o berço da música de Fortaleza, né? Que basicamente passa por essas pessoas também. E vai ter de astronomia, vai ter de marketing, vai ter de um monte de roda aqui, legal. Cinema. E você volta depois para mim de novo. Escutem esse aí, desses 3 bonitinhos, que eu conheço 2 deles há mais de... Não vou lhe dizer porque vai dizer minha idade. Mas, assim, são queridos que realmente fizeram... E esses 3 fazem e acontecem nessa cidade. Desde que eu cheguei aqui em 2007. São as mesmas caras. Desde 2007. Quando eu comecei a fotografar Nightwish... Esses shows de metal, Nightwish, no Rei Ho, não foi no Rei Ho, Nightwish, mas tipo, fotografei muito lá também. O povo é a mesma galera. Aí quando eu comecei a tocar, é a mesma galera que me botava pra tocar. Então a galera tem que estar aqui, é o ciclo, né? Mas, muito obrigado por você ter vindo. Eu achei maravilhosa a nossa conversa. O que você faz é extremamente necessário, extremamente difícil. Uma militância realmente muito importante. O que eu puder fazer para ajudar nesse processo... Galera, a gente está chegando no fim da conversa. QR Code na tela, contribui. Segue na rede social. Divulga. Se não pode contribuir, divulga para alguém que você acha que pode contribuir. Se você conhece alguma marca que você acha que tem a ver, manda para essa marca ajudar. E agora a gente conversa em off. Né? Tem coisas para falar em off aqui que eu acho importante. E eu queria te agradecer, mas antes você tem que olhar para a câmera, na verdade, ali... E mandar o seu recado para a comunidade. Antes de olhar para a câmera, eu queria te agradecer imensamente. Você conseguiu me emocionar, apesar que eu sou uma pessoa... Eu virei chorona, que eu falo. Meu aniversário foi em dezembro e eu fiquei uma pessoa chorona. Mas é bom, é bom. É bom se emocionar. E assim, foi muito emocionante. Estou muito feliz de verdade, de coração. Eu sempre falo, não é obrigado, e eu não sou gratiluz. É gratidão, porque é gratidão pela oportunidade. Sim. É muito importante poder estar aqui nos Nordestinos pelo mundo, falando de menstruação. Total. Falando de políticas públicas relacionadas a isso. Pedindo ajuda, pedindo doação. Que bom a gente ter esse canal aqui para falar com todo mundo. Sim. Agora, câmera da verdade. Todo mundo que já doou, muito obrigada, muito obrigada. Você que ainda não doou, vai lá, @sanguenosso, segue a gente, curte, compartilha, manda para alguém. Que boladão. Agora eu vou fazer aqui, eu não sei se vai ser aqui, QR Code, faz uma doação para Sangue Nosso. Ou aqui, por favor, ajuda. Queria agradecer os voluntários, agora eu vou nomeá-los. Denô Souza, Tomás Maranhão. Mãinha Painho, Mãinha Eurice Maia, Graziane Maia,
As minhas amigas que, na primeira doação, doaram um pacotinho de absorvente. Queria agradecer a minha afilhada e a minha sobrinha Érica, Maia, que monta os kits, que às vezes faz o coração, ela que faz aquele coração que está no pacote que você viu. A Dinda te ama muito. Queria agradecer a minha irmã, que muitas vezes doou as máscaras. Todas as máscaras, ela que doava pra gente distribuir. Então, assim, ela chegava junto e falava, irmã, eu preciso de 100 máscaras. Aí eu vou mandar pra você. Irado. Então, assim, isso é muito bom. E é isso. Muito obrigada, Léo, de verdade. Você é incrível. Foi muito Você é inspiradora. É inspiradora. Ainda bem que a gente fez essa conversa. Já sai segunda-feira, galera. Segunda-feira tá no ar. E como assim? Eu tô falando pra quem? Pra quem tá assistindo agora, não faz o menor sentido o que eu falei, né? Porque já é segunda-feira como se eu estivesse no Instagram. No Instagram. Eu faço isso já. Mas eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. A gente tá começando um novo ciclo. É o número 2 agora de novo, né? 100 agora vai pro 102 até o 200. E vamos ajudar, vamos contribuir. Se puder ajudar mensalmente, na recorrência, melhor ainda. Para quem pode, viu? Para quem não pode, divulga. Show? Tamo junto. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Obrigado por você ter vindo de novo, viu? Foi sensacional, extremamente necessário. Tô amando. E a gente se vê no episódio 103, quinta-feira. E você vai descobrir quem é, porque eu ainda não sei quem é, viu? Mas vai ser alguém massa também. Forte abraço, sobe a trilha. E a gente se vê em breve. O sangue é nosso. O sangue é nosso.